Olá, pessoal, esperamos que vocês estejam bem. Vamos hoje, nessa videoaula, tratar de dois temas que, na nossa opinião, são duas marcas bem distintivas, né, do que é o currículo cultural no seu modo de atuação, na sua efetivação ali no chão da escola. Eu entendo, ao olhar para a ideia e para essa noção de ampliação e aprofundamento, que ela requer do professor, da professora, um esforço muito interessante, um esforço bastante importante para que a prática ela possa produzir aquilo que a gente entenda como seus efeitos desejosos, né? Aquilo que a gente deseja para a prática do currículo cultural com relação às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos que frequentam as nossas aulas. Vejam bem, né, na nossa formação, nós acessamos uma série de conhecimentos que explicam o funcionamento do corpo a partir dos conhecimentos da área médica, da área da saúde, da área da biologia, da biomecânica. Nós acessamos uma série de conhecimentos que nos explicam como se dá o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento físico, afetivo, intelectual, muitas vezes até as questões do desenvolvimento moral. Nós acessamos principalmente uma série de saberes que nos ensinam como ensinar, como fazer com que os nossos sujeitos da educação aprendam técnicas relativas a algumas práticas corporais, mas também acessamos conhecimentos que nos dão um repertório interessante para pensar a aprendizagem de toda e qualquer prática corporal. Aprendemos algumas questões com relação às políticas educacionais, acessamos alguns debates sobre didática, né, algumas perspectivas de currículo, mas nos falta na formação, sem dúvida, para esse trabalho no currículo cultural, alguns saberes que movimentam, mobilizam a existência das práticas corporais. E, com certeza, né, não haverá faculdade, não haverá formação que vai dar conta disso. O que vai dar conta disso é a nossa própria vivência, a nossa experiência de ser professor nessa perspectiva. Eu posso afirmar para vocês que muitas coisas que eu conheço sobre as práticas corporais, eu aprendi atuando como esse professor dessa perspectiva, seja aquele que trabalha com formação, lê os relatos de prática principalmente, né, ou um professor ali, né, nos tempos que atuei na escola, e como professor, né, na formação dos alunos. Então, quando nós pensamos na ideia de ampliação e na ideia de aprofundamento, como vocês puderam perceber no texto indicado para a leitura, essas duas noções, né, esses dois encaminhamentos, eles têm que, em alguma medida, implicar nessa docência, no exercício da docência, a busca por conhecimentos, a busca por fontes, a busca por discursos que nós não necessariamente ou dificilmente acessamos na escola. O exemplo do texto é um exemplo que eu entendemos, né, que como central é pensar a história da educação física, é pensar a história do basquete, é pensar os discursos que circulam na educação física do modo como nós acessamos, né? Nós acessamos isso de uma forma meio que uma essência da educação física. A educação física surge aqui, no mínimo a gente tem um contexto, né? E a palavra contexto, na verdade, é um limite do período e do espaço histórico que aquilo acontece, né? E aquela narrativa vem de um jeito linear, onde a gente vem observando um processo, né, de evolução das coisas. E ao pensar assim, é que nos torna esse modo de pensar das coisas como progresso, que o antigo é ultrapassado, né, e o que tem vindo é o que é o interessante. Essa é uma marca do próprio pensamento moderno. O pensamento moderno é aquele que nega os rituais, é aquele que nega os aspectos religiosos, é aquele né, que, nas palavras de Nietzsche, matou Deus e colocou a ciência no lugar para as explicações das coisas da vida. Então, o que é fundamental a gente entender, né? O currículo cultural não nega a ciência, o currículo cultural não abandona os conhecimentos científicos, o currículo cultural não é aquele que parte dos saberes dos alunos para ficar naquilo que os alunos sabem, mas o currículo cultural é aquele que, ao promover vivências a partir dos saberes dos alunos, não pretende modificar esses saberes ou classificá-los como insuficientes, inadequados, sincréticos, diagnósticos,
preliminares, prévios. Não, a gente entende que saberes são saberes e que a função da escola, né, numa perspectiva em que dialoga com todos aqueles, com todas as culturas que possam compor a existência das pessoas, esses saberes podem estar lá, e nós, então, acessamos esses saberes de uma forma que nós ampliamos aquilo que a gente sabe e a gente aprofunda, né, na dimensão que está colocada no texto, aquilo que a gente sabe com uma intencionalidade, né? A intencionalidade de perceber como o conhecimento é uma invenção, como nós somos produto de jogos de força distintos, de relações de poder distintas, e que com isso nós podemos também questionar o modo como nós estamos vivendo, questionar a maneira como as coisas estão postas na vida, para, a partir de um processo de negociação, a partir de um processo de discussão, a partir de um processo de criação, perceber a possibilidade de a gente viver de outra forma, a gente fazer as coisas de um outro jeito, talvez de um jeito mais interessante, ou minimamente perceber a potencialidade da abertura para que as coisas possam se modificar, compreendendo que esse é o processo da própria cultura, do que se fechar nas nossas certezas, nos fecharmos, né, a possibilidade de abertura à mudança, e nos fecharmos àqueles e aquelas que promovem mudanças, que fazem mudanças, e as mudanças. Então, a ideia de trazer a discussão da ampliação no currículo cultural, ela parte, como vocês perceberam, né, ela tem ali uma certa discussão com outras ideias de educação física, ampliação e aprofundamento, assim como tudo aquilo que está no currículo cultural. Então, no diálogo que a gente vai estabelecer com esses campos teóricos, a gente promove análise, a gente tensiona limites, a gente promove rupturas, a gente negocia alguns significados e a gente produz outras coisas. Então, é isso que vocês viram em vivência, é isso que vocês viram em linguagem, né? É isso que vocês viram em leitura, e é isso que vocês viram agora nos textos também, com as noções de ampliação e aprofundamento. Aqui na nossa conversa, aqui nessa videoaula, não vou me delongar muito na explicação dos conceitos, porque está dado no texto, é só a gente voltar lá. Creio que o texto foi escrito com bastante exemplo, né? Acho que os nossos esforços foram para tentar elucidar ao máximo a compreensão dessas questões. E como a atividade que vocês estão aí produzindo é observar nos relatos formas diversas, maneiras diversas como os docentes que colocam o currículo cultural fazem as suas interpretações daquilo que é a ampliação, daquilo que é o aprofundamento, vocês terem elementos, né, para fazer essa análise, para perceber a potencialidade de algumas ações, para perceber os efeitos de algumas ações, para perceber os limites, né, de algumas ações e também, por que não, os seus equívocos, porque todos nós também assim fazemos. Então, assim, aqui nós vamos marcar rapidamente, né? A nossa conversa vai ser razoavelmente rápida, para a gente pensar um pouquinho em algumas situações do cotidiano, né, da cultura, para a gente entender que ampliar possibilitar acessar outros saberes. Mas mais do que isso, mais do que a gente aprender outros saberes, é a gente potencializar aqueles que produzem os saberes, e esses saberes produzidos por grupos, por pessoas, que estão, em alguma medida, né, mais silenciados, estão mais, né, abafados na prática cultural. Porque nós temos que lembrar, né, da intencionalidade dessa proposta. Né? Essa intencionalidade ela tem a ver com a maneira como a cultura nos regula, perceber o modo como a cultura nos regula, e perceber de que forma a gente lida com essas formas de regulação, para que a gente possa potencializar nas nossas análises outras formas, né, de estar no mundo, e principalmente nós entendermos a maneira como a gente está diante das práticas, diante dos praticantes, do modo como a gente se posiciona nessas questões, principalmente aquelas que cerceiam a possibilidade, né, desta coisa diferir do modo como eu as penso. Então, vamos pensar um pouquinho, né, para a gente lembrar assim, situações do cotidiano, pensando a questão da ampliação. Eu lembro várias vezes de encontrar minha mãe, né, na minha infância e juventude, em conversa, né, com um tio meu que cozinhava muito bem, principalmente fazia doces muito bem. E nós, crianças, né, nossos primos todos, minha irmã, eu, a gente gostava muito, né, de quando a gente estava no encontro de família, e esse nosso tio fazia os doces.
E me lembro muito bem de um dia, né, a minha mãe quis perguntar para ele, né, como que ele tirava ali o doce tão perfeitamente, né, das formas, né, quando ele tirava do forno, alguma coisa assim que me marcou bastante, né? E aí ele explica, olha, você pega um pano de prato, umedece, deixa ele bem úmido, põe em volta ali da forma, e aí quando você vira, né, ele desce. Gente, funciona. Esse é um saber do cotidiano. Posteriormente, já casado, né, minha esposa aprendeu com esse meu tio, hoje já falecido, essa técnica. E a minha esposa é bióloga, né? Minha esposa é uma pessoa do conhecimento científico. E aí ela explicou cientificamente aquele saber construído na cultura, sabe-se lá quando, sabe-se lá em que época e sabe-se lá de que jeito. Mas com certeza não foi na escola que ela aprendeu essa questão, né? E não foi a ciência que criou essa questão. Mas a gente pode pensar que o conhecimento científico ajuda a criar uma explicação para aquilo. Mas o meu tio tinha um saber que é transmitido de pessoas para pessoas e provavelmente recebeu, né, de outra pessoa, quanto a um modo de ele desformatar, né, de ele tirar aquele bolo, aquele doce que ele fazia da forma. Esse é um exemplo, né, um exemplo da gente pensar num saber que não é um saber que aprende-se selecionado pela escola, mas é um saber que está no mundo. Então, a ideia de ampliação, ela tem muito a ver com a própria ideia de currículo, porque quando a gente discute o que é o currículo, a questão central é o que se ensina, né? Qual é o conhecimento que vai ser selecionado pelo currículo para ensinar as pessoas? Porque o conhecimento selecionado tem a ver com o modo que eu quero que a pessoa que aprenda aquele conhecimento se torne. O conhecimento que vem da escola, na sua longa trajetória histórica, foi um conhecimento de um determinado grupo, um conhecimento validado por forças diversas, né, inclusive pela própria força da ciência, que ele é transposto de uma forma didática, né, isso vai ganhar o nome de transposição didática, em que esse conhecimento vem para a escola. Nos anos 50 para cá, nos anos de pós, por conta da corrida espacial, principalmente o que veio para a escola foi o conhecimento científico. Em outros tempos, um pouco antes, anos 50, anos 40, anos 30, nem sempre era o conhecimento científico que compunha a escola. Vejo aqui mais um exemplo pessoal. Minha mãe me conta que ela teve aula de puericultura na escola. Uma escola só de meninas, um colégio só de freiras, que tem uma disciplina que vai tratar de puericultura. Pueril, criança, cultura, cuidar. Cuidar de crianças. Então, naquele contexto, anos 40, anos 50, uma escola só para moças, ela tem uma finalidade com esse tipo de conhecimento muito claro, né? Formar mães, né? Formar certa ideia de representação de mulher. É muito interessante que minha mãe, quando a gente precisa de algum tipo de resolução de um problema da casa, minha mãe é a fonte de consulta. E muitas vezes eu pergunto para ela, né, mãe, como é que você aprendeu isso aqui? Alguns dos conhecimentos que ela tem com relação a manchas de roupa, cuidado de pele, essa coisa, ela aprendeu na escola e ela lembra. Outros ela aprendeu com a mãe dela, outros ela aprendeu com a avó dela. Esses saberes, né, da puericultura, por exemplo, eles foram abafados, eles foram deixados de lado. Por quê? Por conta da corrida espacial, nos anos 50, 60, que levou o modelo estadunidense de educação a uma reforma no seu currículo, fazendo com que a educação fizesse uma formação científica de base para os alunos, ao chegarem na universidade, já terem um conhecimento científico estruturado para a aprendizagem do conhecimento científico superior. Isso teve a ver com a corrida espacial que os Estados Unidos saiu perdendo, né, no contexto da Guerra Fria. Então, quando a gente lê lá o texto, que o Foucault está, né, que é a nossa base de pensar essa ferramenta ampliação, o Foucault está dizendo que ali no contexto dos anos 50, 60, diante de várias questões dos tumultos sociais, políticos que acontecem naquele período, ele se coloca nessa luta. Ele se coloca nessa luta e ele se coloca nessa luta trazendo esses saberes que ele vai chamar de insurgente, porque são saberes desses grupos que estão nas disputas por melhores condições. E no caso dele específico, era a condição dos sujeitos prisioneiros, né, das questões prisionais, das questões psiquiátricas, onde os maltratos eram muito intensos com as pessoas,
as discussões do mundo do trabalho, que continuam e tal. No momento atual, né, esse século XXI também é marcado pela uma continuidade dessas disputas cada vez mais acirrada, né? Agora eu entendo que é extremamente marcante e a gente tem que lembrar que todo encontro eu falo que acontece alguma coisa para a gente pensar sobre, e foi o caso aí do atleta, né, e da Seleção Brasileira de Voleibol, do Minas, né, o Maurício, que por conta de uma declaração, ele foi afastado do seu clube, foi demitido do seu clube, e agora, né, o técnico da Seleção Brasileira, o ex-jogador, o Renan, né, agora o atual técnico, disse que não tem lugar para pessoas homofóbicas. Isso só é possível, a gente só está vivendo isso porque grupos sociais, principalmente vinculados a outra forma de orientação da sua sexualidade, né, da forma como a pessoa lida com os seus afetos, com o seu corpo, etc., elas têm lutado pelos seus direitos, elas também têm manifestado o direito a uma vida digna, a uma vida política, né, em que pese a própria ideia de uma sociedade moderna ter se ancorado a partir de um controle, de um biopoder, de um poder sobre a vida. E ao se apoiar nos discursos científicos sobre a vida, a política marcou as vidas úteis e as vidas inúteis, os corpos eficientes e os deficientes, os corpos que interessavam e os corpos que não interessavam. É aí que Foucault, nesse mesmo texto, nesse mesmo curso, onde aparece essa ideia dos saberes insurgentes, ele vai chamar esse biopoder, e que é o biopoder, então, dos responsáveis pelo racismo de Estado, que é essa política do próprio Estado em relação aos corpos que ele faz viver e os corpos que ele deixa morrer, ou que, no contexto agora das necropolíticas, como já dissemos no primeiro encontro, né, tem feito, né, morrer, tem desaparecido os corpos, tem políticas de extermínio. Então, você pensar nessa direção, você entende que trazer esses saberes para a escola é uma forma de fortalecer essas lutas. Esses saberes que, em algum momento, em outra época, já chegaram a compor o Estatuto do Saber Pedagógico, em outro momento eles foram abafados. Há um texto bastante interessante de uma pesquisadora espanhola chamada Júlia Varela, que é o Estatuto do Saber Pedagógico. E ela vai contar para a gente uma coisa muito interessante, que no começo da escola, nos primórdios da escola moderna, principalmente pela força dos jesuítas, os saberes que ficaram e foram compostos, né, para aqueles da escola, eles fazem um processo de exclusão de saberes dos grupos que não interessavam muito para aquela formação muito antes da ciência tomar o vulto que tomou. Do que ela está falando ali, né? Ela está falando dos chás, dos saberes que algumas mulheres tidas como bruxas, de algumas pessoas tipo como feiticeiros, né, alquimistas, etc., tinham saberes sobre as questões medicinais das ervas, né, os efeitos dos chás de algumas comidas, e eram mal vistos. Então, esses saberes não puderam compor a escola. Gente, eu estou falando de 1500 alguma coisa, 1600. E é muito interessante porque a gente conhece uma pessoa muito querida, minha homenagem ao meu querido amigo Berotti, lá da FEF, da Educação da Unicamp. O Berotti é um exímio conhecedor dos benefícios, né, medicinais ou, né, que impactam o uso das diversas ervas. Ele é um rapaz, né, da tradição afrodescendente, né, que mantém esses saberes indo de geração para geração, e quando a gente está com alguma coisa, algum sintoma, fala para ele, fala assim, toma chá disso, e funciona. Né? Depois, como eu disse, né, a química vai tentar explicar, bioquímica, biologia, vão tentar explicar esses saberes colonizando esses saberes. É isso que está lá no texto. Né? Há uma série de saberes que foram, em alguma medida, abafados por questões interessadas, por acordos, há saberes que ficaram à margem, ficaram esquecidos no próprio campo da universidade, da academia, da escola, há saberes que tomaram a cena e ganharam a cena, há saberes que foram colonizados e abafados as suas histórias de origem, e o currículo cultural, por ser esse currículo deste tempo, onde a subjetividade é algo que nos importa, né, fortemente, até para entender as lutas de classe, até para entender todas essas lutas que estão aí, né, para a gente entender bem que outras propostas foram criadas em outros momentos, né, o currículo cultural, então, ele tem essa noção da ampliação, ele traz essa noção da ampliação, esse caminho, né, um método, mas não um método determinado, um método fechado, como a ciência nos ensinou, mas um caminho possível de ser feito, que é, a partir das problematizações que vão acontecendo nas práticas corporais, esses saberes, né, eles podem vir compondo o percurso.
E a maneira como ele vai acontecer na aula, ele pode se dar tanto nessa ideia muito interessante que Paulo Freire nos ensinou do círculo de cultura, ou seja, os próprios alunos, as alunas, são pessoas que têm saberes sobre a prática, não se esqueçam disso, nós partimos dos saberes das práticas, que são partilhados ali e são ensinados. Aos saberes que o professor percebe que os alunos, para a melhor compreensão daquela prática, melhor leitura e interpretação daquela prática, que pressupõe também saber jogar, saber dançar, saber lutar, né, minimamente, com os recursos suficientes para que aquilo possa ser uma vivência interessante, né, o professor também organiza a aula de forma a trazer esses conhecimentos. Mas o mais forte, né, ou o limite, esse limite dado aqui, talvez até pelas teorias críticas, ele vai ser transgredido, né? Esse limite está sendo empurrado. Nós estamos falando que a ampliação, ela está para além disso, ela não é só isso. Nós vamos ver em muitos casos isso, e muito bem feito, é importante esses conhecimentos, mas nós estamos trabalhando com a insurreição dos saberes, com a valorização, né, desses saberes. Muitas vezes, algumas pessoas vão falar que são as vozes dos estudantes, né, mas são os discursos, os conhecimentos que são produzidos, que são acessados na mídia, que são acessados na tradição da família, que são acessados nos espaços de prática fora da escola que eles fazem, uma academia, uma escolinha, nas brincadeiras de rua, que esses saberes, então, vêm. É por isso que o currículo cultural valoriza muito, né? Ele dá valor no sentido bem nietzschiano, né, de a gente atribuir um outro valor a um valor que não foi dado, né? É isso que a gente pode entender com a noção da transvaloração, né? Não é dar um novo valor, mas é questionar aquilo que foi em determinado momento a força do que deu valor para uma coisa não deu para outra. Então, ao trazer os saberes dos praticantes, né, nós estamos dando um valor para algo que a sociedade aprendeu, constituiu, desenvolveu, não dar valor. Então, nessa direção, a ampliação, ela é assim algo que não tem um limite, né? São saberes que circulam ali. E por isso eu retomo a conversa, o ponto inicial dessa conversa, né? Nós não acessamos esses saberes na escola, nós carecemos de produções culturais, bibliográficas, com os saberes dessas práticas, né? Produzido a partir das narrativas dos sujeitos e produzido, né, a partir de diversos levantamentos. A gente vê um movimento bastante interessante na história da educação física, que é olhar um pouco para determinadas práticas corporais em épocas passadas, né? Então, a gente vê estudos sobre as práticas de natureza, né, as práticas que acontecem nos espaços naturais, estudos sobre as práticas na praia, que se davam nos anos 20, nos anos 30. Recentemente vi uma pesquisa muito interessante, recentemente não foi ontem, né? Vi uma pesquisa de iniciação científica muito interessante, onde uma aluna, ela vai na literatura brasileira que ressalta, que em alguma medida, em algum momento dos seus textos, fala sobre, né, a prática, determinadas práticas corporais. Então, ela vai ler uma série de livros e ver o modo como essa literatura produz essas práticas corporais. E aí ela, né, traz ali a narrativa desses pensadores, desses escritores, mas ela traz um elemento muito interessante, ela vai mostrando que certas práticas na literatura estão associadas a certos grupos. Então, o turf, né, o tênis estão associados às elites, a capoeira, o boxe, né, estão associados a uma população mais pobre, a mulher pouco tem nas literaturas. Elementos que ajudam a gente a entender a construção da narrativa da mulher, do negro, da classe mais abastada, na própria prática corporal. Então, aqui nós já estamos falando de elementos interessantes para a gente pensar o aprofundamento. Então, a ampliação, ela necessita, né, desse professor uma larga imersão no campo onde essas práticas acontecem, se for possível, seja por meio de pesquisas na internet, seja pessoalmente, acompanhando o que acontece nesses lugares, por isso a importância do mapeamento, para que a gente possa escutar as vozes, para que a gente possa conhecer os espaços, para que a gente possa trazer os saberes que lá estão, né, para o campo da escola, e com isso fortalecer as lutas. É isso que o Foucault chama de insurreição dos saberes. Por outro lado, o aprofundamento, né, ele em que pese ser um nível de compreensão um pouco mais aprofundado, ele também não tem essa intenção única, exclusivamente, de você mergulhar um pouco mais na prática. Está para além disso também. Não que isso também não seja importante. Mas o aprofundamento, como está lá no texto, é principalmente mostrar
como que os discursos que estão na prática se apoiam em outros discursos, na tentativa de fazer aquilo que já foi anunciado aqui como desconstrução, né? Entender como esses discursos circulam. Então, veja que interessante. Às vezes, numa aula, eu posso propor o acesso à leitura, a indicação de leituras, indicações de filme, ou mesmo propor situações em que essas leituras sejam feitas, a audiência, esses filmes sejam vistas, onde esses discursos possam estar localizados de forma que a gente perceba aonde eles se apoiam, aonde eles se ligam. Então, uma narrativa que trata o turf ligado a toda uma estética de uma determinada classe social, a gente vai perceber a força daquela literatura na produção de grupos que possam frequentar as corridas de cavalo. E como isso, naquilo que nós discutimos lá atrás, nos primeiros encontros, quando falamos da problematização, com isso perceber a oposição binária do texto, porque ao dizer quem pode, eu estou dizendo quem não pode. Então, o trabalho de aprofundamento, pensando novamente com Foucault, ele é um trabalho arqueológico, quando ele trabalha em cima dos discursos, e ele é um trabalho genealógico, quando ele trabalha com as condições de produção, de permanência, de existência, de desaparecimento, de mudança das práticas corporais. Ao trabalhar com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, e levantar com eles seus saberes, nós também vamos acessar o modo como eles representam discursivamente aquela representação, né? Aquela prática. Eles vão dizer para a gente os elementos que compõem a arquitetura, as regras, as histórias, os eventos, os custos, uma série de elementos que a gente pode levantar lá no mapeamento dos saberes, com os quais a gente também já tem a posição discursiva deles. Ou seja, se nós entendemos o que está no texto, com Foucault, que o discurso não só produz o que fala, mas o discurso produz um lugar para ser falado, eu só posso falar como professor de educação física dentro do discurso da ordem de educação física, eu localizo que esses alunos também, quando falam, eles estão falando de um determinado lugar que produz o discurso sobre essas práticas. E é lógico que a gente sabe que as crianças, quanto mais soltas estiverem, ou mais firmemente dogmáticas nas suas certezas, elas vão se posicionar afirmativamente ou contrariamente à presença daquela prática ou daquele saber ou daquelas pessoas. Então, o trabalho é também pensar os discursos positivos, porque nós não estamos aqui afirmando verdades. Então, muito sério, quando alguém traz a capoeira para a escola, e aí também outro cuidado, porque parece que a capoeira é o grande guarda-chuva e a única prática cultural de cultura afrodescendente, da matriz negra, existem outras, mas quando a gente traz isso aqui na escola, não nos interessa única e exclusivamente os discursos negativos, preconceituosos, racistas. É lógico que eles são um foco central no trabalho, mas também interessa os discursos afirmativos, porque eles essencializam o que vem a ser a capoeira. Então, aqui um detalhe que às vezes pode nos passar despercebido. Não é só desconstruir o discurso do mal e fazer um discurso do bem, porque não é uma questão do bem e do mal, é uma questão da essência e da possibilidade da abertura à diferença. Senão eu trabalho o racismo, mas eu não abro as práticas corporais para diferir dela mesma e ser de outro jeito. Eu não tensiono suas formas de regulação interna, porque todas as práticas culturais têm forma de exclusão e têm forma de inclusão. Esse é o trabalho do currículo cultural. O trabalho cultural é a abertura, é a possibilidade da diferença. Diferença sempre é aquela impossibilidade de fixação de uma identidade. Então, se eu trabalho com essas práticas, né? O exemplo acho que mais forte é a capoeira, e eu trabalho o tempo inteiro contra os discursos racistas da capoeira, eu também preciso lembrar que eu preciso trabalhar com os discursos de como a capoeira foi produzida do jeito que ela é, porque ela poderia ter sido outra coisa. E sabe-se lá se ela não foi outra coisa, e até hoje a gente não acessou outras narrativas. Recentemente, como estamos cada vez mais fortes com as questões antirraciais na universidade, a história da capoeira já tem modificado, né? A gente já tem outras, né? Paramos de ter aquela... Paramos não, né? Além daquela história da capoeira acontecer no Mato Baixo, que os negros se escondiam para atacar os grupos que iam prendê-los, os capitães do mato, etc. Agora, né, já de um bom tempo, já tem uma outra narrativa
que o capoeira era um cara que também levava um cesto com coisas, com mercadorias no Rio de Janeiro e que parava nas regiões do mercado, brincava com o corpo, provocava as pessoas e às vezes saíam também as lutas, né? Então tem uma outra também explicação para o próprio termo capoeira, é uma outra narrativa que também está aí. Então não interessa saber qual é a narrativa certa e errada, interessa os seus efeitos de verdade, interessa o que ela produz. Então o trabalho nosso, na medida da ampliação, é conhecimento partilhado, acesso a outros conhecimentos, o professor leva conhecimentos também daquela prática, mas fortalecer os saberes que foram solapados para fortalecer as lutas contra o racismo, a luta contra o feminismo, a favor do feminismo ou contra as mulheres, né, contra o feminicídio, contra todas as formas de epistemicídio, contra os genocídios, né, culturais ou físico mesmos, né? Então, nós temos esse lugar de ampliação. E o aprofundamento, ele vai trabalhar com o discurso. Ele vai mostrando como esses discursos estão ancorados. Eu posso fazer um trabalho, né, que não seja tão específico das lutas. Eu posso fazer um trabalho, por exemplo, com as narrativas dos comentaristas de esportes. É muito interessante a gente ver os comentaristas, né, os comentaristas esportivos e a narrativa dos atletas. São narrativas diferentes, né? Enquanto os comentaristas esportivos eles se ancoram em determinados tipos de discurso para explicar o jogo, os atletas se ancoram em outros. Mas ambos estão no mesmo tipo de discurso, que é o discurso do esporte, da superação, do mérito, né, do trabalho coletivo, que nós vamos nos superar, que são discursos que têm a ver com questões econômicas, né? Então, localizar esses discursos ajuda as pessoas a perceberem o caráter constitutivo dos discursos. Volto na nossa formação. Nossa formação não nos deu isso. Como que eu acesso esses discursos? Como que eu olho para esses discursos? Então, nós precisamos estar o tempo inteiro nesse exercício de olhar para esses discursos e nas trocas, nas partilhas com os colegas, com outros grupos, com os professores de outras áreas que fazem isso, né? A gente também vai se constituindo nesses saberes. E além do aspecto discursivo, a gente tem um aspecto, então, genealógico. E aqui eu vou encaminhando nossa conversa, lembrando para vocês, normalmente a gente aprende uma história metafísica, né? A história do basquete é assim, a história do vôlei, o vôlei começou na CM, né? O futebol começou aqui, o skate foi porque os surfistas estavam sem onda, né? Ninguém está negando essas histórias. Não estamos nem questionando se existem outras histórias. E ninguém está pedindo aqui para o professor de educação física ser um historiador ou um contador de história. Mas é importantíssimo que a gente entenda que essas histórias, elas camuflam, elas não contam os embates. A linha que apoia currículo cultural é a linha dos jogos de forças, é a linha da produção, e não do progresso, e não da evolução, mas dos embates. Os embates como a gente faz na sala dos professores para discutir o que é educação física e o que não é, o que é avaliação e o que não é, o que acontece no conselho de classe, o que acontece quando eu explico para os pais o meu trabalho, são os embates. Estamos o tempo todo nos embates. Se nós vamos ter avaliação em larga escala ou não, né? Se a política da Previdência vai nos arrancar mais uma parte do nosso salário, não, tem que ter embate. É desse lugar que a gente está falando, lugar dos embates. Então, se tudo é embate, daqui a 20, 30 anos, gente, essas lutas com a reforma da Previdência vão desaparecer. Vai ficar que a Previdência é assim, né? Então, o trabalho do aprofundamento no seu aspecto genealógico é observar, tentar achar as forças. E aí, mais uma vez, a nossa formação não dá conta, porque também falta genealogia na educação física, mas aqui é um detalhe, porque não necessariamente a gente precisa ficar preocupado com a história da prática corporal, do jeito que ela aparece, etc. Às vezes é mais interessante, por nós nos pautarmos naqueles saberes que estão ali na comunidade, a gente entender a história da prática corporal na comunidade. Essa é uma história mais fácil da gente conseguir. É mais fácil conhecer as pessoas que fundaram a escola de samba, perguntar para ela como eram as pessoas, o que estava acontecendo naquele momento, como é que elas conseguiram a quadra, por que elas definiram que a escola ia ser daquele jeito, né? Por que as cores da escola é daquele jeito, por que os enredos foram construídos daquele jeito. Então, vejam, às vezes, ou se bobear, na maior parte das vezes, é mais interessante a gente trabalhar com as histórias locais, com as histórias das práticas locais e tensionar se essas histórias, elas também não teriam enredos similares quando a gente pensa na história maior. Então, é muito interessante eu estudar o surf que acontece em Ubatuba, né?
Mas eu não posso esquecer que o surf que acontece em Ubatuba, nas praias de Ubatuba, nos campeonatos de Ubatuba, ele vai ser diferente do surf que acontece em Santos, ou nas praias do Rio Grande do Norte, ou nas praias do Rio Grande do Sul. Mas, em alguma medida, ele tem elementos que circulam mundialmente, por conta das mídias, por conta agora de campeonatos, até para que as pessoas possam participar de campeonatos. Ou seja, há um conhecimento que também influencia o modo como aquele surf chegou em Ubatuba. Então, eu posso trabalhar com a história do surf local, tensionando com a história maior do surf, para perceber que talvez a história maior do surf não me conte elementos como eu descobri com a história local. Veja, não é necessário, né, eu conhecer a história do futebol inglês, né, o futebol que a gente joga e assiste a história do futebol inglês. Eu não preciso, não vou à Inglaterra, não vou mergulhar lá na Futebol Association, não é isso que você vai fazer, né? Mas às vezes é mais tranquilo você ir lá e conversar com o time de várzea local. E a partir daí as relações se estabelecem, né? As relações se estabelecem e eu posso entender que existe uma outra história não contada, o que já está bom demais no nosso trabalho, né? Então, pessoas, ao acessar a prática, né, escolhida a partir de um determinado mapeamento, articulada com o projeto da escola, pensada a partir de princípios que te conduzem, que te orientam. Olho para essa prática, percebo nela seus elementos, seus códigos de comunicação, vou tematizar isso com as crianças, com os jovens, né, com os idosos, com os adultos, e ao trazer essas práticas com os alunos, a gente precisa saber o que eles sabem, as diversas formas de mapear o que eles sabem. Vamos promover diversas vivências e vamos problematizar as vivências em todas as suas possibilidades, nos seus afetos, no modo de execução, no modo do que fala. Vamos ficar atento aos discursos, vamos ver o que está acontecendo no entorno que produz aquilo, né? As relações que tem entre o global e o local, né? Entre o particular e aquilo que acontece numa cultura um pouco mais ampla. E vamos trazendo elementos que permitam os alunos ampliar aquilo que eles sabem, no sentido de conhecimentos com relação à própria prática, mas de fortalecimento dos saberes para as lutas, para fortalecimento dos grupos. E vamos aprofundar, conhecendo um pouco do modo como esses discursos produzem e regulam o modo como a prática acontece e é falada, conhecendo também as suas condições de emergência, né? Ou seja, o que fez ela acontecer, e aquilo que vem trazendo, né, as suas condições de procedência, porque, pelo campo que nós trabalhamos, tudo isso está no corpo, tudo isso marca a história das práticas das pessoas, dos praticantes, de quem assiste, de quem tem afeto e quem também tem seus desafetos. Bom, dito isso, né, a gente espera que vocês façam agora as atividades de reconhecimento, de identificação dos diversos modos como os docentes, as docentes colocaram, né, as atividades de ampliação e aprofundamento, às vezes de forma separada, às vezes de forma conjunta, mas localizando intencionalidades, tentando localizar os seus efeitos também. Outra coisa, acho que importante a gente ressaltar, né, que o currículo cultural, em que pese ele ter esses caminhos, método quer dizer caminho, meta, né, quer dizer caminho, em que pese esses caminhos serem abertos, as situações didáticas são muito diversas, os procedimentos que a gente usa nessas situações didáticas são muito diversos, não é pré-requisito para nada, né, e o momento de definição dessas coisas é a partir das diversas problematizações que vão acontecendo, e essa é a ação política do professor, e essa construção diante dos problemas que acontecem, diante do enfrentamento das dificuldades, não da ausência e da negação das dificuldades de comunicação, das dificuldades das linguagens, das dificuldades dos combinados, nas diversas dificuldades que acontecem dos encontros da aula, é esse lugar aí que mostra o lado, né, da vida como processo de embate, e é isso que nos mobiliza, é enfrentar a vida nas suas próprias dificuldades, é enfrentar a aula nas suas dificuldades, é enfrentar as nossas próprias limitações e as nossas dificuldades, né? Trabalhar currículo cultural, mais difícil do que entender o seu campo teórico, como foi dito aqui, né? É difícil entender o nosso lugar, o nosso limite, diante de tantas coisas interessantes que a gente tensiona e que abala as certezas nossas, em primeiro lugar, as nossas próprias experiências de ser docente, para que a gente fique aberto a outras possibilidades
de ser docente, de organizar a prática, e está lá na quadra, né, sofrendo, suando, gritando, curtindo, se emocionando, ficando feliz, ficando irritado, querendo matar uns 4, 5, não matando nenhum, né, e convivendo, né, para uma construção de uma vida minimamente mais interessante e potente. Fiquem bem, nos encontraremos então no encontro virtual, síncrono, para que essas dúvidas múltiplas apareçam, para a gente também continuar pensando e continuar dizendo e produzindo essa proposta, essa aposta que nós estamos com muita força, né? Botando fé, como bom professor, botando fé, né? E proferindo essas palavras. Beijão para vocês.